Mais uma questão aí da prova da Guarda Municipal. Durante uma ação em prol da preservação do meio ambiente em uma pequena cidade, 5 voluntários plantaram 300 mudas em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se para a segunda fase do projeto serão disponibilizadas 900 mudas, que devem ser plantadas em apenas 3 dias, com um período de trabalho de 4 horas diárias, de quantos voluntários a mais o grupo precisa? Então tem que prestar atenção, porque ele quer quantos voluntários a mais. Ele não quer a quantidade de voluntários, tá? Ele quer quanto a mais. Já tinha 5, né? Quantos a mais que vão ter? Então tem que ter cuidado na hora de responder essa pergunta. Então bora lá. Isso é uma questão de regra de 3 composta, tá? Porque trabalha com mais de 2 grandezas, tá? A grandeza em matemática é tudo aquilo que a gente consegue quantificar, consegue medir, tá? Consegue quantificar, contar, né? Então a gente tem aí a quantidade de voluntários, né? Vai ser a primeira grandeza. Vou colocar aqui, ó. Voluntários. Vou botar aqui voluntários. Quantidade de voluntários. Plantaram 300 mudas, então aqui também tem mudas, quantidade de mudas. Vou colocar aqui, certo? Em 4 dias. Então, aqui é o tempo em dias. Vou colocar aqui em dias. Tempo em dias. E trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui é o tempo de trabalho, mas é tempo também, né? Vou botar aqui horas por dia. Então, bora lá. Na primeira parte, ele me deu 5 voluntários, plantaram 300 mudas, então vou colocar aqui o 300, tá? Em 4 dias, então vou colocar o 4 aqui. 4 dias. Trabalhando 6 horas por dia. 6 horas por dia. Se para a segunda fase do projeto, então vem a segunda parte aí. Serão disponibilizadas 900 mudas, então de 300 passaram para 900, que devem ser plantadas em apenas 3 dias. Então, 4 foi para 3 dias, com um período de 4 horas diárias, quer dizer que é 4 horas por dia. De quantos voluntários a mais o grupo precisa? Então, primeiro, a gente vai trabalhar com a quantidade de voluntários, depois a gente vê em quanto a mais que foi, né? Então, aqui, gente, por se tratar de uma regra de 3 composta, trabalhar com voluntários, questão de dia também, né? É bom sempre observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai colocar a primeira setinha na direção do X, tá? Como o X aqui está na parte de baixo, a gente coloca a setinha virada para baixo, sempre na direção do X. Se o X estivesse aqui em cima, a seta ia ser virada para cima, certo? Então, a gente vai comparar cada grandeza com a grandeza que tem o X. Então, a gente vai observar aqui, ó, a quantidade de mudas de 300 para 900 aumentou. Vou botar aqui o A de aumentou. Se a quantidade de mudas para serem plantadas aumentaram,
Então, eu vou precisar de mais ou de menos voluntários para poder plantar. Então, vou precisar de mais. Então, a quantidade de voluntários também vai aumentar. Como as duas grandezas aumentaram juntas, né, ao mesmo tempo no caso, quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Para representar essas grandezas, por serem, né, diretamente proporcionais, você vai colocar a seta para a mesma posição, né, para a mesma direção que está a seta do X, para significar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Depois eu vou explicar o que é que significa a seta virada para baixo ou não, certo? Bora lá, vamos continuar. Então, vou comparar agora o tempo em dias, né? A quantidade de dias diminuiu de 4 para 3. Se a quantidade de dias diminuiu, a quantidade de voluntários vai ter que aumentar. Por quê? Se eu tenho menos dias para fazer, né, aquela plantação ali, aquele trabalho, eu vou precisar de mais voluntários, certo? Então, aqui vai aumentar. Então, as grandezas voluntário e tempo, elas são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, você vai trocar a posição da seta em relação ao X. Então, você vai colocar virada para cima, certo? E aí, agora você vai comparar o tempo, né? Que é a quantidade de horas por dia que o pessoal lá trabalhou e tal, os voluntários, né? Com a quantidade de voluntários. Então, esquece essas duas aqui, pensa nessa daqui. Se a quantidade de horas por dia diminuiu, né? Eu tenho menos horas por dia para trabalhar. Então, eu vou ter que aumentar a quantidade de voluntários para poder fazer aquele mesmo serviço. Então, as grandezas aqui também serão inversamente proporcionais. Então, eu vou trocar a posição da seta, certo? Então, fazendo essa relação aí, depois é só você montar a equação. De que forma? Primeiro você vai colocar quem está com X. Quem está com X é esse daqui. Então, eu vou colocar exatamente do jeitinho que está aí, ó. 5 está para X. Você vai montar frações aqui agora, tá? Então, 5 sobre X. Coloca o sinal de igual. Agora, você vai colocar quem está sem X. Então, primeiro, né? No primeiro membro da equação, você vai colocar sempre quem está com X, tá? E se o X vier aqui em cima, você vai colocar aqui em cima da fração. Se vier embaixo, coloca embaixo da fração. Exatamente da forma que aparecer. Se o X estivesse aqui, por exemplo, você iria começar por aqui e escrever aqui primeiro. Então, sempre quem está com X primeiro, tá? Depois você vai pegando as outras grandezas e observando a seta. Como a seta aqui está na mesma posição, você vai colocar o 300 e o 900 na mesma posição. Então, vou colocar aqui, ó, 300 e o 900. E o 900 na mesma posição. Coloca o sinal de vezes, vai para a segunda. Como aqui é inversamente proporcional, ó, a seta já mudou em relação ao x. Então, você vai inverter essa fração daqui. Por isso, para isso que serve a seta, tá? A seta não quer dizer que o número aumentou, que o número diminuiu. Não é isso. A seta significa dizer que a grandeza é inversamente proporcional. Quer dizer o quê? Que você vai inverter a fração. Só isso, gente. Então, aqui vai ficar 3 sobre 4, certo? Vezes. Aqui também é inversa, lembra? Então, aqui vai ficar 4 sobre 6. Como aqui nós temos multiplicação sempre, 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 gente. Então, você pode simplificar qualquer número aqui de cima, ó, com qualquer número aqui de baixo. Então, eu posso eliminar esse zero com esse com esse. Eu posso eliminar, né? Posso simplificar esse 4 com esse 4, né? Cada um vai virar 1, tá?
Esse 3 e esse 6 eu vou dividir por 3, tá? Então, 3 dividido por 3 vai ficar 1. 6 dividido por 3 vai ficar 2. E aqui vou dividir por 3, ó, cada um. Então, 3 dividido por 3 vai ficar 1. E 9 dividido por 3 vai ficar 3. Agora, vamos refazer essas frações aí, certo? Então, aqui vai ficar 5 sobre x é igual 1 vezes 1 vezes 1 daqui vai ficar 1. 3, aqui vai ficar 1, né? Então, 3 vezes 1 vezes 2 vai dar 6. Fazendo o produto dos meios pelos extremos aqui, ó, multiplicando, né, cruzado, que a gente fala, então vai ficar x vezes 1, que é x, é igual a 6 vezes 5, que é 30. Então, muito cuidado nessa hora, porque se aqui tivesse a opção de 30, você não iria marcar. Sempre, gente, resolve a questão, observa a pergunta de novo, ó. De quantos voluntários a mais o grupo precisa? Então, se tem 5 voluntários, né? E passou para 30, foram precisos quantos a mais? 25 voluntários. Então, é a letra B. O grupo precisa de mais de 25 voluntários, ok? Valeu, galera!